Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bem pessoal, hoje vamos começar a falar dos profetas, entramos na seção dos profetas de Israel, encerramos os livros de sabedoria e nós vamos falar aqui da vida de homens que não tinham somente a missão de transmitir uma mensagem, mas de ser a própria mensagem. O profeta não somente transmitia, não somente falava, mas toda a sua vida apontava para a sua mensagem. Inclusive a palavra para profeta no hebraico, profeta é uma palavra grega. A palavra para profeta no hebraico é Navi, e Navi significa justamente aquele que trabalha para Deus para produzir frutos no interior de quem ouve. Então essa era a missão dos profetas, a missão deles era levar a mensagem e produzir uma mudança, uma transformação no interior de quem os ouvia. E é justamente isso que nós vamos ver nesses livros extraordinários. Nós temos aí 5 livros dos profetas maiores, se você quiser conferir aí no índice da sua Bíblia, começando ali por Isaías, de Isaías a Daniel nós temos 5 livros, são os profetas maiores, são 5 livros de 4 profetas, porque Jeremias tem 2 livros, e depois de Oséias a Malaquias, são aí os 16 profetas menores que nós vamos ver. E profetas maiores e menores não significam que os maiores eram melhores que os demais, mas sim que o registro deles foi maior, então houve um registro maior das suas ações e das suas mensagens, por isso são conhecidos como profetas maiores, tá certo? O nome Isaías, em hebraico, é Ishayahu, e ele significa a salvação vem de Deus. E olha só que interessante, o nome do Senhor Jesus é justamente o contrário. O nome de Jesus é Deus é a salvação. Então o livro do profeta Isaías, que é um livro messiânico, fala muito do Messias, aponta diretamente para o Senhor Jesus. Inclusive, o livro que o Senhor Jesus usou, a mensagem que o Senhor Jesus usou, para tomar para si a posição messiânica, quando ele assumiu que ele era o Messias, foi justamente um trecho do livro do profeta Isaías. Isaías era casado, tinha 2 filhos, o primeiro deles, o mais velho, era Shear-Yashuv, o nome, ele é transliterado como Sear Jazub, e isso significa um restolho voltará, um restante voltará. E a gente vai entender o que isso significa lá no chamado do profeta Isaías, a gente já vai ver daqui a pouco. E o segundo filho dele, o mais novo, tinha o nome de Maher-Shalal Hashbaz, que significa presa fácil. E também a gente vai entender o que isso significa. Nós vamos verificar a respeito disso lá no capítulo 8, versículo 3. Ele era filho de Amós, não o profeta Amós, mas o irmão do rei Uzias, então Isaías era sobrinho do rei Uzias, e ele começa a reinar justamente no período deste rei, cerca de 778 a.C. Então ele era nobre, Isaías ele era nobre, ele estudava no palácio. Então nós vemos em toda a linguagem do livro, uma linguagem muito erudita, muito rica, tem uma mensagem muito rica o livro de Isaías, e ele escreveu por ordem de Deus, ele não escreveu aleatoriamente. Nós vamos verificar isso lá no capítulo 8, versículo 1 e no capítulo 30, versículo 8. Nenhum dos escritos da Bíblia foi escrito aleatoriamente. Toda a escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino, para a repreensão e para tornar todo o servo de Deus apto a toda boa obra, como diz Paulo lá para Timóteo. Este é o livro mais citado, o livro de Isaías é o livro mais citado no Novo Testamento, ele é citado cerca de 65 vezes, ele é o mais citado nos evangelhos também, e ele é considerado o evangelho do Antigo Testamento justamente porque ele fala muito do Messias. São 66 capítulos ao todo. O principal capítulo é o capítulo 53, que justamente fala do sacrifício messiânico, sacrifício do Messias. O tema central do livro é o juízo de Deus e a esperança que vai vir pela purificação realizada pelo Messias. A mensagem principal do livro é que a destruição é iminente devido à infidelidade do povo, mas Deus quer salvar. A salvação vem de Deus. Ishayahu. Jesus no livro de Isaías é o renovo, e você também vai entender o que isso significa e de onde vem isso. Esses 66 livros eles são organizados e divididos em 2 partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 39, fala do julgamento, e é um julgamento que vem por purificação. Deus ama o seu povo, mas não significa que ele vai aceitar o pecado do seu povo. O seu povo precisa ser purificado. Para se purificar, eles precisam se arrepender. Para se arrepender, eles precisam reconhecer que estão pecando. E essa era a dificuldade. O profeta trazia a mensagem, mas o povo tinha dificuldade de reconhecer. E essa dificuldade de reconhecer impossibilitava o arrependimento. E essa falta de arrependimento impossibilitava a purificação. Por isso ia vir o juízo, ia vir o julgamento.
Do capítulo 1 ao capítulo 12, nós vemos Deus falando do juízo sobre Israel, sobre a nação de Israel. Então, do capítulo 1 ao capítulo 5, ele fala que Jerusalém será purificada pelo ourives, né? O ourives purifica o ouro como? No fogo. Então vai vir o fogo, vai vir o juízo, vai vir a dificuldade para que haja purificação. No capítulo 6 nós vamos ver o chamado do profeta, e isso nos mostra que o livro não segue uma ordem cronológica exatamente. Então nós vamos ver ali o momento em que Isaías é chamado e ele tem uma visão do templo, né? Ele se vê no templo. E quando ele se vê no templo, ele vê ali o trono de Deus no templo e ele se sente impuro, ele reconhece a sua impureza, a sua limitação. Ele diz, poxa, quem sou eu? Eu tenho lábios impuros. E então um querubim puxa do altar uma brasa viva e toca na boca do profeta. E aí quando Deus diz para ele, agora os teus lábios vão proferir as minhas palavras. Deus está falando para ele, agora você vai ser o meu Navi, você vai ser o meu profeta. E então Deus fala para Isaías que Israel será cortado como uma árvore até a raiz. Você deve saber que uma árvore, quando é cortada até a raiz, ela morre. A única árvore que isso não acontece é a oliveira. A oliveira, se ela for cortada mesmo até a raiz, dela brota um renovo. E daí é que vai vir o Emanuel. Dessa raiz vai brotar o Emanuel, o Deus conosco, o Messias. Por isso que o povo fiel de Israel, que é o restolho, lembra lá do filho primogênito de Isaías? Um restante voltará, é essa raiz. Essa raiz são os descendentes pela fé de Davi. É a raiz de Davi, porque Jesus vai vir da descendência de Davi. Então ele vai vir dessa raiz que vai brotar o renovo. Ele é a raiz de Davi, ele é o renovo, ele é o Emanuel. Do capítulo 7 ao capítulo 12, nós vamos ver que Isaías é enviado ao rei Acaz e ele anuncia então que justamente da descendência de Davi vai vir o Emanuel. Do capítulo 13 ao capítulo 27, Deus vai falar do juízo das nações, não só de Israel, mas de todas as nações. Então ele profetiza no capítulo 13 a queda da Babilônia e dos povos vizinhos. E depois do capítulo 24 ao 27, ele vai trazer uma parábola das duas cidades, que fala justamente da rebeldia e da purificação. Uma parte da humanidade vai se manter rebelde e uma outra parte da humanidade, não só os judeus, vai ser purificado pelo renovo. Do capítulo 28 ao 39 nós vamos ver o juízo sobre Jerusalém. Então do capítulo 28 ao 35 são advertências para os líderes de Jerusalém. Do capítulo 36 ao 38 a ascensão do rei Ezequias. Então ele vai contar também a história do rei Ezequias, que nós conferimos lá no livro tanto de Reis quanto de Crônicas. E nós vamos ver no capítulo 39 a queda de Ezequias, quando Ezequias permite que os inimigos vejam o arsenal de Israel, as riquezas de Israel, e justamente o profeta chega para Ezequias e fala, você não devia ter feito isso, porque a Babilônia vai nos trair, eles vão nos trair e vão invadir Jerusalém. Isso não acontece nesse momento, isso vai acontecer, essa profecia vai se cumprir 100 anos depois, né? E Isaías já havia predito isso, 100 anos depois, Nabucodonosor vem, invade Jerusalém e leva o povo de Judá cativo, e acontece aí o exílio babilônico. E é justamente aí que acontece a divisão do livro, e nós vamos ver a segunda parte do livro, que agora já não fala mais de julgamento, mas de consolo. O julgamento veio para purificar, mas agora vem o consolo para fortalecer. É quando o restolho volta. É quando aqueles que eram a raiz voltam para Jerusalém e eles são consolados. E o profeta fala de uma maneira muito própria, como quem está vivendo nesse período. É como se o próprio profeta Isaías fosse transportado para o futuro e ele fala para os contemporâneos lá no futuro que voltam do cativeiro. E nós começamos lendo o capítulo 40 justamente falando desse consolo, ao fim do exílio babilônico, e essa profecia de Isaías se cumpriu 200 anos depois da profecia. Então ele fala como um contemporâneo, como quem está vivendo 200 anos à frente do seu tempo. E a profecia se cumpre com clareza, com exatidão, 200 anos depois, justamente no tempo de Esdras e Neemias. Do capítulo 41 ao 47, nós vamos ver uma resposta à incredulidade do povo que volta do cativeiro. Quer dizer, mesmo aquele povo, o restolho que voltou, lembra lá das duas cidades? Há uma parte que foi purificada e agora uma parte rebelde. E essa parte rebelde se manifesta. E então, do capítulo 41 ao 47, nós vamos ver a mensagem a esses rebeldes. Do capítulo 49 ao 55, ele vai começar a tratar do restaurador, do renovo, do Messias. O servo que restaura, porque o servo de Deus, ele restaura, o servo de Deus restabelece, o servo de Deus torna a maldição em bênção.
Ele será justamente morto pelo pecado do povo, e o próprio povo por quem ele vai morrer é que vai condená-lo. E nós vamos ver isso se cumprir na vida do Senhor Jesus. Os que o aceitam serão uma semente. Lembra que o Navi é aquele que lança a semente para produzir frutos no interior de quem ouve. Então o Messias vai morrer para produzir um povo que vai ser uma semente, para produzir a mudança, a transformação no interior das pessoas. É o que nós chamamos hoje de igreja. A igreja promove isso. Do capítulo 59 ao capítulo 66, nós vamos ver o reino dos servos. Então esse Messias ele vai morrer e vai formar um reino, o reino dos servos. É a Nova Jerusalém e vai se tratar ali da aliança com todos os povos, todas as nações. E então trata-se da eternidade que vai vir por meio do Messias. Este é o livro do profeta Isaías, aquele que traz a salvação por meio de Deus. A salvação vem de Deus e aponta para que a sua vida seja salva por Ele. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.